Pessoal, o final do Pacificador ainda tá repercutindo nas redes sociais, porque teve ali o cameo da Liga da Justiça, com a participação mais proeminente do Aquaman e do Flash, e de fato a internet surtou naquele dia, mas passado o efeito do surto, algumas pessoas começaram a reclamar bastante daquela cena ali, especialmente por causa do Superman. E justamente porque o Superman apareceu de novo sem um rosto, exatamente como ele tinha aparecido no filme do Shazam. E, gente, isso é DC, é óbvio que isso iria dar polêmica. Porque, de um lado, a gente tem os críticos dessa participação do Superman, dizendo que a Warner está desvalorizando a presença do Superman dentro do DCU, e, no outro lado, tem as pessoas otimistas, dizendo que a presença do Superman é um sinal de esperanças para o futuro do Super. Então, amigos, a gente está oficialmente no paradoxo do Superman do DCU. Afinal, foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, então vamos para a abertura. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Muito bem, o paradoxo do Superman no DCU. Por que eu tô dando esse nome? Porque nesse momento pode ser tanto uma coisa quanto a outra. Pode de fato ser uma total desvalorização por parte da Warner, mas também pode ser um grande sinal de esperança para o que vai acontecer. É isso que a palavra paradoxo significa, é uma coisa que se contrapõe a outra e você nunca sabe qual que é de fato a verdade. Mas para entender um pouco esse paradoxo do Superman, a gente precisa entender um pouco o contexto todo envolvendo o Superman no DCU. Porque o Superman Henry Cavill, desde o Homem de Aço, ele de fato nunca foi uma unanimidade. Muitas pessoas falavam que ele tinha a aparência do Superman, mas ele não se comportava dentro dos filmes como Superman. Mas o fato é que, apesar dessas críticas, o Henry Cavill continuou tendo uma boa relação com a Warner, e a Warner nunca de fato cogitou em remover ele. Tanto é que teve a continuação do Homem de Aço, o Batman vs Superman, ele estava lá e ele estava lá também no Liga da Justiça. Contudo, foi a partir do filme da Liga da Justiça que a relação da Warner com Henry Cavill começou a estremecer. Isso porque o filme teve que passar por regravações e essas regravações envolviam muito o Superman Henry Cavill. E o problema é que no momento das regravações do filme da Liga da Justiça, o Henry Cavill estava com um bigode grande, justamente por causa do seu papel seguinte no filme Missão Impossível. E ele alegou para Warner que não poderia tirar o tal do bigode, porque supostamente isso estava sob contrato para ele divulgar o filme Missão Impossível. E por causa disso, o Henry Cavill gravou suas cenas nas regravações e por efeitos especiais o pessoal teve que tirar o bigode do Henry Cavill. Esse episódio ficou muito conhecido na internet, foi motivo de piada pro filme da Liga da Justiça e ainda é motivo de piada, porque o efeito para retirar o bigode do Henry Cavill no filme, de fato, não foi um dos melhores. Mas a questão é que a partir desse episódio, a relação da Warner com o Henry Cavill nunca mais foi a mesma. E o Superman dele apareceu numa cena pós-crédito do Shazam, mas sem o rosto do Henry Cavill. E naquele momento, eles justificaram aquilo dizendo que o Henry Cavill não tinha agenda disponível para poder gravar o filme ali do Shazam. Mais ou menos uns 2 anos depois, o Henry Cavill apareceu em lives junto com Zack Snyder para promover o Snyder Cut. E o Henry Cavill, ele advogou a favor do Snyder Cut depois que o Snyder Cut foi oficialmente confirmado. Nesse momento, o Henry Cavill já era conhecido por causa de um outro papel, que era o papel do Witcher, uma grande série da Netflix, e naquele momento já dava para dizer que o Henry Cavill era de fato uma mega estrela. Uma estrela com um nome tão grande que ele atrai o público. O Henry Cavill tinha conseguido romper a barreira de ser visto apenas como Superman e conseguiu outros grandes papéis para firmar o seu nome em Hollywood e não depender única e exclusivamente desse papel do Superman. Foi o que ele fez, ele seguiu com a vida dele, com outros papéis, porque ele queria o melhor para a carreira dele, ele estava pensando nele. E bem, a consequência disso é que ele acabou se envolvendo em vários projetos ao mesmo tempo. O Henry Cavill gravou muitos outros filmes, especialmente para a Netflix, e a agenda dele, por consequência, lotou completamente. E durante todo esse período, a gente via a DC, a Warner, divulgar as coisas da DC, divulgar o DC Fandome, divulgar suas grandes estrelas,
mas nunca divulgar nada em relação ao Henry Cavill. O Henry Cavill nunca apareceu no DC Fandom em 2 edições, nunca de fato foi feito algo para divulgar alguma coisa do Superman Henry Cavill. E pelo contrário, o ator que substituiu ele nas grandes campanhas de marketing envolvendo o Superman foi o Tyler do seriado da CW. Então ficou parecendo que a Warner ela não queria mais se envolver com o Superman Henry Cavill, porque o Superman Henry Cavill era uma coisa do Snyder. E como todo mundo sabe, a Warner quer se afastar da visão do Snyder. E talvez a mera presença do Superman Henry Cavill seja um lembrete da visão do Snyder e que, portanto, talvez eles queiram o Henry Cavill fora justamente por causa disso. Então o Superman Henry Cavill estava afastado do marketing da DC, talvez por um problema de agenda, mas talvez por essa questão envolvendo o Snyder. E durante todo esse tempo, a DC nunca anunciou um novo filme do Superman. Então a presença do Superman Henry Cavill foi realmente posta em xeque. Ninguém realmente sabia se ele iria continuar ou não. É então que veio janeiro desse ano, e com ele veio o tal do rumor super, hiper, mega pessimista, na qual 2 grandes insiders, acompanhados por outras informações de outros insiders, entre eles Grace Randolph, Big Screen Leaks e My Time to Shine, revelaram que no filme do Flash, o Superman Henry Cavill não iria aparecer e que no máximo a gente veria arquivos da presença dele numa televisão. E esse rumor, ele tomou uma proporção gigantesca, porque ficou parecendo ali naquela semana que a DC não iria mais usar o Superman no DCU. O jeito que o rumor foi escrito, ficou parecendo que a Supergirl iria substituir o Superman dentro do DCU. E bem, por causa daquilo, obviamente se iniciou uma mega discussão. Eu ainda acho que não é uma boa ideia você simplesmente da noite pro dia tirar o seu Superman de um universo. E se isso acontecer lá no futuro, isso vai colocar uma responsabilidade muito grande em cima de um filme. E eu acho que esse filme não merecia ter tamanha responsabilidade. Mas é aquela questão, se o filme realmente for tudo isso, vai valer a pena. Se não for, aí a crítica vem. De qualquer jeito, naquela semana, ninguém da Warner se pronunciou. Ninguém falou nada. E bem, daí a gente avança mais ou menos 1 mês e meio para justamente essa semana de fevereiro, quando teve o último episódio da série do Pacificador. E a série do Pacificador, a temporada inteira, ficou falando que o Aquaman poderia aparecer. E, de fato, o Aquaman apareceu. Só que o Aquaman, ele não apareceu sozinho. Ele apareceu com o resto da Liga. Ou melhor, parte da Liga. Porque junto com ele ali estava o Flash, a Mulher Maravilha e o Superman. Contudo, a Mulher Maravilha e o Superman, eles estavam numa penumbra e você não conseguia enxergar os atores. Em relação à Mulher Maravilha Gal Gadot, o pessoal não pegou muito no pé, porque o pessoal sabe que ela eventualmente vai aparecer no Mulher Maravilha 3. Então as pessoas realmente não se importam que ela não tenha aparecido ali. Mas o Superman causou um atrito, porque as pessoas estavam reclamando que o Superman estava na sombra, tal qual apareceu ali no filme do Shazam, e para algumas pessoas ficou parecendo que é desse jeito que a Warner vai tratar o Superman dentro do DCU, através de cameos de longe e sem ter uma grande participação dentro do universo mesmo. Só que assim, eu não acho que seja exatamente isso, e eu não acho justamente por causa da entrevista do James Gunn, porque logo depois que o episódio foi ao ar, saiu uma entrevista do James Gunn, e numa dessas perguntas, eles perguntam para ele por que o Batman e o Cyborg não estão ali. E a resposta do James Gunn é muito clara. Ele disse que queria colocar o Batman e o Cyborg ali, mas que esses 2 personagens não estavam disponíveis por alguma coisa maior e que esses 2 personagens não estariam ali. E bem, a participação do Batman e do Cyborg é uma outra discussão que dá pra fazer um outro vídeo sobre isso, mas o ponto-chave aqui que importa pra esse vídeo é o Superman. A Warner não vetou a participação do Superman. Ela deixou ele colocar o Superman, ao contrário do Batman e do Cyborg. Então assim, na minha cabeça, se eles realmente querem substituir o Superman Henry Cavill por um novo Superman, nesse caso a Supergirl Sasha Calle, eu acho que eles jamais iriam permitir que eles colocassem o Superman Henry Cavill ali. O fato deles colocarem o Superman diz que está tudo ok para colocar o Superman em outras produções. E esse é o sinal de esperança que existe para o Superman dentro do DCU. Ele está ali. A Warner deixou mexer com o Superman no Pacificador. Eles deram o ok. E quando você vê ali o modelo 3D que eles fizeram do Superman, realmente parece o Superman Henry Cavill.
Quando você dá um zoom ali, o rosto dele, parece que realmente que eles fizeram em cima do Superman Henry Cavill. Então assim, eu tô dizendo que isso é um paradoxo, mas eu também tô dando a minha interpretação do que tá acontecendo. Se você tem uma opinião diferente, por favor, comentem aqui embaixo. Eu tô bem curioso pra saber a opinião de vocês. Mas na minha opinião, a presença do Superman ali, mesmo que esteja sobre sombras, eu acho que é meio que a confirmação de que a Warner quer manter o Superman dentro do DCU. Ah, mas é o Henry Cavill? É um outro ator? Aí eu acho que realmente não tem como saber nesse momento, mas se de fato eles quisessem apagar o Superman do DCU, eles meio que iriam deixar o Superman debaixo do tapete. Como eles não deixaram debaixo do tapete e deixaram ele colocar ali, eu acho que é um grande sinal de que o Superman Henry Cavill pode continuar aparecendo no DCU e que pode sim, inclusive, aparecer no filme do Flash. Aliás, eu realmente acredito que o Superman Henry Cavill vai aparecer no filme do Flash. Isso porque eu vou lembrar que o cara que vazou o uniforme do Flash e que depois a gente confirmou no DC Fandome, também disse que viu uma pessoa fantasiada de Superman no set do Flash e que supostamente essa pessoa era o Henry Cavill. Eu acredito que a Warner tá querendo esconder a presença do Superman Henry Cavill e por isso que nesse momento ela tá se fazendo de boba. Ah, não sei de Superman, não sei de nada, mas na verdade ela sabe. E o personagem está ali no filme. Ah, Gabriel, mas os outros insiders falaram que ele não iria aparecer. Não, assim, ó, eles falaram que ele iria aparecer em arquivo. Só que assim, ó, se ele iria aparecer em imagens de arquivo, não haveria nenhuma necessidade de gravar uma outra cena com o Superman. Uma das pessoas está errada. O cara que falou dos arquivos tá errado, ou o cara que falou que o Superman tava no set lá também tá errado. Um dos dois tá errado. E eu acho que nesse momento tem mais credibilidade o cara que vazou a questão do uniforme, porque ele acertou o uniforme. Agora, também a gente não pode ser ingênuo, porque os insiders também acertaram algumas coisas. O insider My Time to Shine, ele falou que a Liga da Justiça iria aparecer no último episódio, e ele é o mesmo cara que falou que o Superman Henry Cavill não iria aparecer no filme. Então, nesse momento, a gente tem insiders que acertam e erram, e a gente tem um cara que vazou o uniforme, depois sumiu das redes sociais, mas que ele estava certo. Não há como garantir que a informação desse insider esteja certa. Além disso, falta muito pro filme. A gente sabe que um filme muda muitas vezes, ainda mais um filme de super-herói. Pô, o filme do The Batman, quando ele tava tendo os testes de audiência, tinha gente que falava que tinha Barry Keoghan no fim e tinha gente que falava que não tinha Barry Keoghan no fim. E agora a gente tá indo pra estreia do The Batman e a gente vai descobrir qual das duas versões realmente estavam certas. Mas, inquestionavelmente, houve 2 cortes do The Batman. Realmente nada impede que haja mais de um cortes do filme do Flash, uma que tenha uma participação maior do Superman e uma outra que não tenha. Gente, basta uma cenazinha pós-crédito para realmente confirmar que o Superman continua existindo no DCU. E outra coisa, a gente também não pode esquecer do filme da Batgirl, porque no filme da Batgirl tá vazando um monte de coisas de sets de filmagem que fazem referência ao Batman vs Superman e fazem referência ao Superman. Então esse, teoricamente, seria uma outra prova que o Superman vai continuar existindo no DCU. E que a Supergirl não vai substituir o Superman. Toda a lógica realmente diz que a Supergirl vai aparecer, é ela que vai ter o foco no primeiro momento, mas que o Superman do DCU, seja Henry Cavill ou não, vai continuar existindo. Ele vai estar ali. E talvez, eventualmente, isso signifique que ele ganhe um projeto para filme daqui a 2 ou 3 anos. Pode acontecer. Ah, Gabriel, mas se você tem tanta certeza disso, por que não colocaram um ator na cena? Olha, eu imagino que eles não colocaram o Henry Cavill ali justamente porque o ator não tinha agenda disponível. Ou, sei lá, porque talvez, de fato, a Warner não quer mais trabalhar com o Henry Cavill para ser o Superman. Mas veja só, mesmo que ela não queira trabalhar com o Henry Cavill, ela colocou o Superman ali. O Superman nunca vai ser um ator. Superman existe há quase 100 anos, já teve 10 mil atores que interpretaram o Superman. O Henry Cavill é um deles. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que o Henry Cavill continuasse com o Superman, porque, na minha opinião, é o mais lógico a se fazer, manter o ator do DCU. Mas, infelizmente, a gente sabe como é que é Hollywood. A gente sabe que nem sempre a lógica impera nas decisões que eles tomam. Tem muito ego envolvido por trás.
Tem muitas coisas que a gente nunca fica sabendo. Então, se eventualmente for impossível manter uma relação Henry Cavill com Warner, eu gostaria, no mínimo, que o Superman continuasse existindo dentro do DCU. Porque é no DCU onde tem o universo principal da DC. E eu gostaria que o Superman estivesse ali. Assim como a gente já sabe que o Batman vai estar ali. A gente viu o Michael Keaton vestido de Batman ali nas cenas vazadas da Batgirl. Então a questão do Batman, na minha opinião, tá resolvida. Tem essa questão do Superman que a gente ainda não sabe. Mas ela colocar o Superman ali é um indício que ela quer continuar mexendo com o Superman no DCU. E é um grande indício. Ah, Gabriel, mas se não for um Henry Cavill, eu nem quero Superman. Ok, Gabriel Colindomal, você pode ter a sua opinião. Eu não vejo nada de errado de você manter essa posição, porque você realmente se importa com o ator e quer que ele continue sendo Superman. Beleza, eu não acho nem um pouco absurdo você ter essa opinião. Mas, na minha opinião, é mais importante manter um Superman ali, mesmo que não seja o ator que todo mundo quer, por manter, sabe? Porque ele precisa estar ali. Eu entendo que mudar um ator, às vezes, pode complicar todo o futuro do personagem. Imagina se na sequência do The Batman o Robert Pattinson não pode mais fazer o Batman. Seja lá por qual for o motivo. Eu não iria gostar, tá ligado? Eu realmente não iria gostar. Mas eu entendo que talvez ele fosse substituído e talvez viesse uma outra pessoa que fizesse até melhor, não sei. Poderia acontecer. Eu não posso chegar aqui e dizer que ele é insubstituível. Porque a verdade nua e crua, e infelizmente, é que todos são substituíveis. Então, pelo menos pra mim, por mais que doa substituir o Superman Henry Cavill, eu acho que eventualmente eu iria entender. Porque a gente não tem toda a verdade absoluta do negócio. De repente o Henry Cavill quer voltar, mas sobre um contrato trilionário que é impossível da Warner pagar. A gente simplesmente não sabe. Mas eu acho que pro futuro do universo, independe de presença de Henry Cavill ou não. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas assim, ó, de qualquer jeito, o paradoxo é real. A presença do Superman ali nas sombras pode significar que o Henry Cavill nunca mais vai voltar. Porque é a segunda oportunidade que tem dele aparecer e ele não aparece de novo por motivos de agenda. Mas mesmo que o ator não volte, eu não acho que colocar o Superman na penumbra ali seja um descaso com o Superman. Eu acho que é uma questão de circunstância. A circunstância fez com que colocassem ele ali na penumbra, porque não foi possível colocar o verdadeiro ator ali. Eu acredito ainda na versão oficial. E principalmente porque a gente tem esses indícios de que o Superman vai aparecer no filme do Flash. Eu acredito nisso ainda. Eu ainda não estou 100% comprado pelos insiders que falam que ele não vai aparecer e que ele vai ser substituído pela Supergirl. Eu acho que, metaforicamente, ele até pode ser substituído pela Supergirl. Mas eu não acho que vai acontecer de fato a realidade do Superman no novo DCU nunca ter existido e a Supergirl ser a versão Clark Kent desse universo. Mas, de qualquer jeito, esse é o paradoxo do Superman do DCU nesse momento. E eu dei aqui só a minha opinião. Eu acho que ele vai continuar aparecendo sim. E eu mantenho a esperança que vá ser o Henry Cavill. Mas se não for, eu acho que eu vou entender. De qualquer jeito, comentem aqui embaixo o que vocês gostariam que acontecesse. Superman Henry Cavill continua? Um outro Superman? Um outro casting? Um Superman de uma outra terra? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o nosso vídeo sobre o paradoxo do Superman no DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.